Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Dia maravilhoso para você nessa manhã. Que Deus abençoe esse seu dia. Que Deus abençoe esse início de dia. Que Deus abençoe esta terça-feira, dia 19 de agosto, com a sua graça, com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nessa manhã, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor. Não nos permita esquecer as tuas maravilhas sobre a nossa vida, Senhor. Não nos permita esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Não nos permita, Senhor Jesus, esquecermos das tuas beneficências, das tuas bondades, das tuas misericórdias, porque Ele é um Deus poderoso, misericordioso e bondoso. Diante da sua majestade nos rendemos nessa manhã. Diante da sua graça, rendemos glórias e louvores. Diante do seu amor, nos entregamos nessa manhã, sabendo que tu és um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus de bondade, um Deus que nos eleva, um Deus que nos exalta, mas também um Deus que nos abate diante da nossa soberba. Deus é poderoso e grandioso. Nessa manhã te louvamos, te adoramos, te bendizemos, e diante dessas palavras, Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito, esta oração singela, esta oração maravilhosa que nos leva a caminhar segundo a tua vontade, porque entendemos que a tua voz soa em meio à multidão das águas, e a tua voz, ela é audível, ela é maravilhosa e nos faz entender a tua palavra, nos faz entender o que o teu Espírito quer emanar de nós. Ministra em nós, no nosso coração, a tua palavra, a tua bondade. Abre o nosso entendimento nessa manhã. Vai derramando sobre nós do teu poder e da tua glória. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Abre o entendimento da palavra revelada, da palavra que entra, que esmiuça a penha. Te louvamos e te adoramos nessa manhã, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, um Deus grandioso. Espírito Santo de Deus, adentra lares nessa manhã, adentra pessoas, adentra seres, adentra almas feridas, adentra aqueles que precisam de ti, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós da tua presença e da tua glória. Manifesta teu amor no nosso coração. Manifesta da tua glória na nossa face, Senhor. Que aonde nós andarmos, o teu brilho possa vencer toda e qualquer treva. Porque a tua palavra diz, Senhor, que nós somos luz em meio às trevas. E nessa manhã nos rendemos aos teus pés. Nessa manhã nós te exaltamos. Nessa manhã nós te glorificamos. Nesta manhã nós sabemos que tu és um Deus que faz tudo aquilo que é necessário para que nós chegamos ao teu propósito, porque o teu propósito é que nós sejamos fiéis a ti. O teu propósito é que nós cumpramos aquilo que o Senhor nos prometeu dar como herança. Que Deus abençoe você nesse dia, que essas palavras possam ter adentrado teu coração nessa manhã. Restaurando estruturas, o nome da nossa campanha. Nesses 37 dias estamos aqui, restaurando estruturas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através do poder da palavra de Deus, porque é a palavra quem faz todo trabalhar. É a palavra que entra, é a palavra que modifica, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que restitui. Oh glória, oh aleluia. Eu sinto a graça do Senhor nessa manhã. Eu sinto o poder do Senhor de misericórdia sobre a minha vida. Eu sinto a presença do Deus vivo sobre a minha casa. Alamandorabachou. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua graça não se afaste de mim. Não afasta de nós o teu Espírito, Senhor. Não nos separe do teu Espírito. Que você possa ser cheio da presença de Deus nessa manhã. Que você possa ser cheia do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Que hoje seja um dia benéfico para pregoar a palavra de Deus aonde você passar. E que Deus possa fazer milagres através da tua voz, através da tua vida, aonde tu colocares a planta dos teus pés. Pegue aí a bússola diária. Neemias capítulo 9, versículo 10 em diante vai dizer assim: E fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e os seus servos e contra o povo da sua terra, porque soubeste que o trataram com soberba, e adquiriste para ti um nome que perdura até hoje. Dividiste o mar perante eles, de modo que passaram pelo meio deles em seco. Afundaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra submergida em águas impetuosas.
Como uma coluna de nuvens o guiaste de dias e como uma coluna de fogo de noite, para iluminar o caminho por onde tinham de seguir. Desceste sobre o monte Sinai e falaste com ele desde o céu, e deste-lhe ordenanças justas e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Ensinaste-lhe o teu santo dia de descanso, os mandamentos, estatutos e leis que por meio de Moisés teu servo lhes ordenaste. Deste-lhes o maná do céu para saciar a sua fome, e fizeste verter a água da rocha para saciar a sua sede, e lhes ordenaste que entrassem e possuíssem da terra que a tua mão levantada juraste lhe dar. Mas eles, nossos pais, agiram soberbamente, endureceram a sua cerviz, e não escutaram os teus mandamentos, e recusaram obedecer-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz em sua rebelião, e se empenharam em voltar à escravidão do Egito. No entanto, tu, ó Deus perdoador, clemente e compassivo, tardio para irar-te, em grande bondade, tu não os desamparaste. E ainda que fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Israel, estes são teus Elohims, que tiraram da terra do Egito e cometeram grande blasfêmia. Mas tu, pela grande misericórdia, não os abandonaste no deserto, e a coluna da nuvem jamais se apartou deles de dia, para guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para iluminar o caminho de onde tinham de seguir. E desce-lhe do teu bom espírito para os instruir, e não negaste o maná à sua boca, e a água lhe proveste para a sua sede. Aleluia! Oh glória! Esse texto ele é muito, muito, muito rico. Esse texto vai falar que eles se sentaram na assembleia e aqui eles vão começar a falar das grandezas de Deus. Eles vão começar a relembrar os feitos que Deus tinha feito na vida deles, desde a saída do Egito. Eles vão relembrar tudo aquilo que Deus tinha feito, de uma coluna de fogo que seguia de noite e também de uma nuvem de glória que seguia de dia para os proteger do sol escaldante do deserto. Eles vão lembrar de tudo que Deus tem feito. Eles vão lembrar dos mandamentos que Deus deu para eles no Monte Sinai. Também vão lembrar das ordenanças e das leis dos estatutos verdadeiros. Vão lembrar que Deus instituiu o dia de sábado para guardar o povo judeu. Vão lembrar da grande misericórdia e de o Senhor não nunca abandonar, mesmo eles terem transgredido. Vão lembrar também que Deus deu o seu espírito, o seu bom espírito para instruir. Deus deu um espírito para instruir. Nessa manhã eu quero convidar você a receber desse espírito da instrução, a receber desse espírito do ensino sobre a tua vida, para que quando você abrir a tua Bíblia, você possa entender aquilo que você está lendo, aquilo que você está recebendo, que você possa receber a instrução do bom Espírito de Deus nessa manhã. Eles vão também lembrar, através da palavra lida ali por Esdras, que ele não negou o maná do deserto, mesmo diante de muitas transgressões do povo. Mas também Esdras vai lembrar sobre o dia dos pais, como eles agiram de soberba, como eles endureceram a cerviz, como eles não escutaram os mandamentos, como eles recusaram obedecer e não se lembraram das maravilhas que Deus tinha feito. Este é o povo antigo que saiu do Egito. Eles também vão lembrar que fizeram um bezerro de fundição, declarando a este bezerro que ele era o Deus, que ele era o Elohim, que ele era deuses do Egito, que eles iam seguir aquele bezerro, porque era aquele bezerro que tinha tirado eles do Egito. Eles também vão lembrar que cometeram grandes blasfêmias contra o nome do Senhor. Mas, sobre tudo isso, eles vão lembrar de um Deus grande e misericordioso, que não os abandonou, nunca tirou a coluna de fogo, nem a nuvem, jamais se apartou deles. Por quê? Porque a coluna de fogo e a nuvem que os seguia, que os protegia, era necessário para que eles chegassem à promessa. Era necessário que houvesse a nuvem
e a coluna de fogo. Entenda nessa manhã que independente da sua e da minha soberba, independente dos esquecimentos da nossa memória, dos grandes feitos que ele tem feito sobre a nossa vida, de tudo aquilo que ele já concretizou, do maná que ele tem nos dado todos os dias, independente de nós termos esquecidos o grande Deus misericordioso que nos tirou do cativeiro, do grande Deus poderoso que nos livrou dos egípcios naquele mar vermelho, independente disso, ele não vai tirar a nuvem que te protege de dia e a coluna de fogo que te ilumina durante a noite. Aleluia! Oh glória! Ele não vai tirar, ele vai deixar. Por quê? Porque é preciso que você chegue ao propósito. E sem a nuvem de dia e sem a coluna de fogo à noite para iluminar o seu caminho diante as trevas, você não conseguiria. Porque o que nos mantém de pé, o que nos mantém prevalecendo muitas vezes no deserto, é a nuvem de glória e a coluna de fogo. É necessário que eles estejam conosco para a travessia do deserto. É necessário que a nuvem de glória e a coluna de fogo esteja sobre nós, para que nós possamos ver melhor, ver aonde estamos pisando, ver aonde estamos caminhando, ver e nos livrar das serpentes noturnas, ver e nos livrar do calor escaldante do dia, ver e nos livrar de tudo aquilo que o inimigo lança sobre nós e das mesmas coisas cotidianas que nós temos, que nem é um inimigo, mas sim são trajetórias, são divisórias, são coisas que se levantam contra nós. Ele não vai tirar de nós. Ele vai deixar a nuvem sobre a tua cabeça e ele vai deixar a coluna de fogo guiando os seus passos de dia, de noite, para que você possa enxergar aonde você vai chegar. Veja que pela sua grande misericórdia, ele nunca tirou a coluna de nuvens e jamais tirou a coluna de fogo pelo caminho. Por quê? Porque era precisar iluminar o caminho por onde eles tinham que seguir. Sem a coluna de nuvem e sem a coluna de fogo, nós não encontraremos o caminho. Então nessa manhã, eu quero agradecer a Deus por essa coluna de nuvem e por essa coluna de fogo que estão nos guiando para chegar ao caminho do Pai, para chegar ao caminho do propósito, para chegar à terra prometida. E veja que o povo era desobediente, o povo não aceitava, o povo transgredia, o povo murmurava, ganhavam comida, ganhavam poder. Quando estavam cansados de comer maná, reclamavam que queriam carne, reclamavam e sentiam falta da cebola, do pepino, reclamavam que sentiam fome das coisas do Egito, porque sempre estamos olhando para trás. Sempre estamos achando que lá atrás estava melhor. Então nessa manhã o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Não pense que lá atrás estava melhor. Não pense que o Egito tem cebola e pepino que é mais gostoso do que a carne que o Senhor vai enviar. As codornizes, então o Senhor envia codornizes para o povo. No deserto eles comeram codornizes de se fartar. Apodreceu codornize, porque não conseguiu comer de tanto que sobejava. Como eu disse ontem, a abundância, tudo que vem do Senhor é abundante, tudo que vem do Senhor é muito abundante. Então se nós servimos a um Deus que é abundante, nós recebemos do Senhor abundância e também transmitimos abundância. Então que nessa manhã você transmita abundância, que você não transmita pobreza, escassez. Está repreendido todo espírito de escassez. Que nós possamos transmitir abundância da parte de Deus, que nós possamos transmitir abundância, porque quem anda debaixo da coluna de nuvem e quem anda debaixo da coluna de fogo, atrás da coluna de fogo de Deus, nós vamos chegar e chegar no caminho certo, seguir o caminho, seguir o propósito específico de Deus. E Deus deu o bom espírito para os instruir, e não negaste o maná à sua boca, e a água lhe proveste para a sua sede. Deus é aquele que faz sair água da rocha e mata a sede. E é aquele que traz o maná nessa manhã. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo enche a sua vida. E que Deus faça-nos instrução nessa manhã através da sua palavra.